Você que nos acompanha e gosta de política, anote. A reeleição foi um erro e funcionou mal. O governo faria melhor, o atual governo, em reconhecendo erros em vez de brigar com o resto do mundo. Estão faltando lideranças políticas jovens, comprometidas com programas políticos para enfrentar a esquerda e para enfrentar a direita. A Lava Jato fez um bem ao país, ainda que tenha cometido eventualmente excessos. São os pontos de destaque de uma entrevista de uma voz política experiente, analítica e importante, a do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Começamos a entrevista com ele, gravada pouco antes dessa edição, sobre o meia-culpa que ele mesmo fez sobre a reeleição. Confiram. Eu acho que sim. Quer dizer, na verdade, quando eu concordei com a reeleição, era porque naquele momento havia um temor muito grande de todas as forças que me apoiavam da vitória do Lula, que acabou vencendo. E eu acho que era mais ou menos inevitável que em algum momento o Lula viesse a ser presidente do Brasil. E não era tão... Eu não era pessoalmente contra, não sabia contra o PT, que o PT fez sim, mas eu conhecia bem o Lula. O Lula é um sujeito hábil, inteligente e tal. E naquele momento havia muitos interesses na reeleição. Interesses de quem? Interesses dos governadores, dos prefeitos, todo mundo queria a reeleição. Bom, eu também achava, em princípio, que eu dizia a coisa americana, tem reeleição, tá? Nos Estados Unidos e tal, e porque se o povo está contente, por que não? Dá uma voz ao povo. Agora, a nossa prática de reeleição demonstrou que não funcionou tão bem quanto eu imaginava. Eu acho que, primeiro que a pessoa cansa, no final de 8 anos, no 7º ano, você já está que não aguenta mais e nem o povo aguenta você. Todo mundo cansado, né? Isso é uma realidade. Mas não é só isso, os abusos são muito grandes. Quem está no poder tem vantagem, né? Vantagem que pode levar, no meu caso, eu nunca concordei com isso, mas pode levar até a falta de escrúpulos para poder manter, para ganhar a eleição. Então, eu acho ruim. Nós estamos assistindo, não por causa de reeleição, mas o Rio de Janeiro agora é uma tragédia política, né? Todo mundo indo para a cadeia por corrupção, não sei o que e tal. Eu não vou dizer que a reeleição leve a isso, não leva necessariamente. Mas eu acho que talvez o mandato, como nós tivemos no passado, de 5 anos, fosse mais razoável. O de 4 é pouco tempo para você realizar alguma coisa. Então, no tempo da Constituinte, nós tínhamos votado, a uma certa altura, na reforma constitucional, para haver um mandato com reeleição. Depois acabou. Então, eu era favorável à reeleição, mas eu hoje, olhando para trás e vendo o que aconteceu, eu acho que nós agravamos uma tendência brasileira que é de abusar do poder. Eu acho que é melhor. Eu acho que 5 anos é um bom período para o presidente e para os outros também, e basta. Mas precisa haver reforma na Constituição. Não estou propondo, estou dando o meu sentimento. Você perguntou, estou respondendo o que eu já tinha dito. Eu concordo que é melhor. Deixa eu dirigir o seu olhar para o futuro. É muito difícil a gente entender a política brasileira sem abordar o fenômeno político da Lava Jato. Alguns dos seus expoentes se queixam hoje de serem cerceados e perseguidos e se queixam de que forças políticas que, na verdade, gostariam de continuar com um regime corrupto estão acuando a Lava Jato. O senhor tem sido um defensor da Lava Jato, que atacou alguns dos seus correligionários próximos, como o ex-governador Geraldo Alckmin e como o senador José Serra. O senhor continua mantendo a sua posição de defesa da Lava Jato? Olha, eu acho que a Lava Jato foi importante no Brasil. Eu não posso não ter concordado com um ou com outro caso, como você citou alguns aí, mas isso não é o fundamental. O fundamental é que a Lava Jato botou na cadeia, eu não gosto de expressão, mas é verdade, botou na cadeia ricos e poderosos. Isso é difícil no Brasil. Eu acho que isso só já é um mérito grande da Lava Jato, né? Ela deu um exemplo de que é possível que os juízes atuem em nome do bem público. Agora, se abusaram ou não, isso é, como nós temos várias instâncias, quando o julgamento tem que ser mantido provisório, quer dizer, vai para a cadeia, se for o caso e tal, mas depois pode ser liberado. Então, em tese, eu acho que a Lava Jato foi positiva para o Brasil. Eu mantenho o meu apoio. Claro que eu sinto quando alguma pessoa, você mencionou 2 aí, que são pessoas que eu respeito. Um é meu amigo próximo, o Serra, o outro foi governador de São Paulo. Claro que eu sinto, mas eu não vou opinar sobre o que não sei. Eu não acredito. Prefiro não acreditar e não acredito em muita coisa que se diz. Mas quem vai apurar não sou eu, é a Justiça. Eu acho que nessa matéria a gente tem que ser objetivo. A Lava Jato foi um marco no Brasil.
Eu acho que foi. Agora, o espírito lavajatista não é o meu. Eu não acho que ele tem que estar o tempo todo procurando o criminoso, não sei o quê, ou com vontade de vingança. Isso não é o meu espírito. Mas a Lava Jato em si, como consequência para a política brasileira, foi saudável. Quando falamos da política brasileira, a gente imediatamente pensa em outro fenômeno da atualidade, que é a chamada judicialização da política e daquilo que alguns dizem que é ativismo exacerbado dos magistrados. Na sua opinião e na sua experiência, o Supremo, por exemplo, extrapolou na relação com o Executivo e hoje, para o Executivo, é impossível governar diante do ativismo judicial? Eu sou responsável por uma coisa que eu acho hoje errada, que foi a transmissão por televisão da votação no Supremo. Isso transforma, quer queira o ator ou não, em atores. Os ministros do Supremo passaram a ter homens públicos. A gente torce, não sei o quê, a favor. Eu não acho que isso seja bom. Eu acho que eu vivi nos Estados Unidos, uma vez eu até almocei lá com o juiz da Corte Suprema Americana. Pois bem, os juízes nos Estados Unidos, eles dão a decisão no final. E no meio tempo, ninguém fica sabendo qual foi a fofoca, a futrica, a vida lá, né? Se houve, não houve e tal. Então, eu acho que aqui no Brasil houve uma espécie de exposição demasiada do judiciário à luz pública e houve, talvez, até alguns, né, passaram a ter atores mais do que propriamente juízes. Mesmo quando são juízes, às vezes são atores também, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que houve uma judicialização da política. Ela vem de longe, né? Vem de longe, mas quando você ganha ou perde uma eleição, primeiro, quem perde quer ganhar no tribunal. Não pode. Eu acho que tem que haver um respeito às instituições. Eu preferiria que a justiça fosse mais fechada e mais séria, que respondesse mais à lei do que à opinião pública. É difícil. Eu sei que é difícil. E, no geral, nós temos bons juízes também. Não vamos julgar em grupo todos, né? Temos bons juízes. Agora, você me perguntar se foi bom a publicidade desse processo de votação, eu diria, não foi bom, porque isso levou a uma exacerbação do juiz como ator político e ele não deve ser. O presidente Jair Bolsonaro, ao abrir os trabalhos da atual Assembleia Geral das Nações Unidas, se queixou e colocou o Brasil como vítima de uma brutal campanha internacional de desinformação. Na sua avaliação, nosso país é vítima de uma brutal campanha internacional de desinformação e, se ela existe, quem é culpado? Veja, culpados somos nós, porque pode haver alguma desinformação, mas, em geral, não é isso que acontece. Quem está no governo, eu tenho dificuldade de criticar porque eu fui presidente, né? Então, quem está no governo fica sempre com a precaução de dizer, bom, não fui eu, foi o outro. Mas não é verdade, não é certo dizer isso, porque tem fotografia. Agora, a questão do clima, meio ambiente, hoje é mundial a preocupação. Não adianta o presidente dizer que nós temos que ter uma boa política se sair uma fotografia na televisão mostrando pegar fogo. Não adianta, tem que combater aqui dentro, né? A notícia tem alguma base. Eu não acho que a teoria da conspiração seja de ajuda nem para o país, nem para quem se propõe a fazê-la. Seria mais sensato se o presidente reconhecesse erros do que negar. Eu sei que é difícil, mas é melhor não negar, abrir. Eu acho que eu sei quanto custa para quem é presidente ter todo dia sob escrutínio. A mídia vai criticar e a mídia tem por obrigação que antecipar mesmo. Muitas vezes não é que ela esteja difundindo um boato contra, ela tem como função antecipar o que vai acontecer. E às vezes ela especula. Mas e daí? É melhor ter isso do que você não ter nada e você errar, continuar errando. Acho que os presidentes devem se curvar aos fatos, né? E tratar de se adaptar e pedir desculpas. Não tem por que não. Errei, eu vou fazer. Diz que errou, faz a meia-culpa. É difícil, mas eu não acho que seja correto, que é bom você negar e imaginar que é uma teoria conspiratória contra o Brasil. A opinião sobre o Brasil já é positiva. Quando ela começa a ser negativa, tem fatos que nós produzimos aqui que são negativos. Fazer o quê? Então, tem criminalidade no Brasil? Não tem incêndio no Brasil de floresta? Tem. Não tem abuso de um mata o outro aqui em grande quantidade? Não é só aqui, eu sei. Há em outros lugares também. Mas o problema é o nosso aqui. Eu acho que a gente tem que enfrentar os problemas como eles são e não querer que a imprensa nos esconda. Está errado. Por último, nós vemos o seu nome citado sempre nas principais articulações políticas e em todos os debates políticos relevantes no nosso país.
Até aqui, as forças políticas associadas ao seu nome aparentemente não conseguiram se organizar eficazmente como oposição ao atual detentor do cargo que o senhor já ocupou. Por que não? Porque nós vivemos um momento de polarização. E no momento de polarização, você tentar uma política equilibrada não funciona. Aí eu, por temperamento e por convicção, eu acho que nós precisamos fortalecer as forças do centro, que são democráticas, que são progressistas, que não são contra o povo, enfim, que têm certas características. Mas isso não funciona muito, porque o que funciona é a oposição. Eu vou dizer uma coisa com sinceridade. Eu uso o Twitter, às vezes. Para quê? Para eu aprender. Porque ali, na verdade, é difícil você expressar uma opinião, uma razoabilidade. Você expressa um sentimento. Bom, quando a política passa a expressar só um sentimento, pode polarizar, como está polarizado aqui. Aí as forças que são nem cá nem lá, não podem ser escondidas de cá nem lá, tem que dizer por quê, afirmativamente, também não tem espaço, falta espaço. Mas eu acho que o faltar espaço não é razão suficiente para você mudar de posição. Por isso eu aderi a um dos polos, direita ou esquerda. Não penso assim. Eu penso de outra maneira e vou lutar pela outra maneira, mesmo que eu saiba as dificuldades dessa outra maneira para sobreviver. Eu acho que as forças que são equilibradas, que são centristas, que são favoráveis ao povo, têm que se organizar mais. Não pode ter tanto candidato. Isso é negativo. É de fácil falar, mas é difícil fazer, que cada um acha que vai ter condição de obter o voto. Não creio. Eu acho que, na verdade, pouco a pouco, a opinião pública vai se formando. E ela só se forma de uma maneira adequada quando você tem capacidade expressiva. Você junta apoios, não é pela razão só, é pela razão e pela emoção. Se você não é capaz dessa junção, não anda. No centro, as forças centristas, das quais eu participo, são forças muito dispersas. E precisa de uma liderança, alguém que expresse um sentimento afirmativo, não pode ser só não. Eu sou contra a direita e contra a esquerda. O que é isso? O que você é? É nada? Não pode, tem que dizer o que você é, tem que ser positivo. Mas eu vou continuar insistindo. Eu não estou na articulação do dia a dia, já passou a minha época. Eu acho que é muito importante que ele tenha noção do seu tempo. Não adianta você querer ser o que não pode mais. Já foi, já chega. Tem que ser gente nova. É preciso uma nova geração. Eu acho que o Brasil precisa de uma nova geração de políticos. Eu estou disposto a apoiar quem tem, além de ser jovem, tem a capacidade de agrupar.